Boa tarde, boa noite a todos, bom dia, e a quem estiver nos ouvindo em qualquer momento. Essa é uma discussão muito importante, porque ela se refere a uma árvore refugiada. O título do nosso encontro, na verdade, é Queimando o Futuro. Dele vão participar Sérgio Besserman, coordenador estratégico do Clima Reality Brasil, Sérgio Guimarães, secretário executivo do GT Infraestrutura, Nayara Amaral, coordenadora-geral do Engajamundo, e Jacira Borari, Jacira Borari, uma jovem indígena do povo Borari de Alter do Chão, no Pará. Inicialmente, eu queria agradecer à Conferência Brasileira do Clima pelo espaço cedido e iniciar o nosso debate que diz respeito a um tema muito importante no mundo, porque anualmente são destruídos milhões de árvores e hoje alguns países do mundo até estudam uma maneira de restringir ou mesmo proibir esse processo de destruição, porque nele não desaparece apenas a vida que as árvores contêm, mas elas liberam um carbono para a atmosfera e isso aumenta bastante os perigos produzidos pelo aquecimento global. Para iniciar o nosso debate, eu vou pedir ao Sérgio Besserman que ele explique um pouco esse título do nosso trabalho. Por que uma árvore está pedindo refúgio? Boa tarde, Gabeira. Boa tarde a todos presentes e que nos ouvem em qualquer momento, como disse Gabeira. A ideia da campanha é justamente, como você mencionou, Gabeira, as duas dimensões principais da crise ecológica global são a crise climática e o que a gente poderia chamar de sexta grande extinção das espécies, a extinção da vida, que nos levará a extinguir 20% a 30% das espécies que existem hoje no planeta. E ambos os assuntos estão muito conectados nas duas direções. A extinção da vida com grandes desmatamentos coloca na atmosfera uma quantidade grande, enorme de gases de efeito estufa, quando se trata de florestas tropicais e outros biomas também. E, simultaneamente, nós estamos na sexta grande extinção, causada dessa vez pela humanidade, por conta de uso do solo e de espécies exóticas. E agora vem um tsunami, que é a crise climática. Mesmo aquelas áreas de preservação, reservas biológicas e outros ambientes tocados, sofrerão de extinção de espécies por conta da velocidade enorme com que a temperatura
média do planeta e a temperatura nesses locais, territórios, irá mudar. Então, daí a ideia de uma árvore gigante, uma maravilha, ela já chama a atenção por conta disso, que é um reservatório de carbono enorme também, que tem uma característica especial: o jatobá ele não está criticamente ameaçado de extinção pelos critérios científicos que se utiliza, embora apareça nas listas, em pelo menos uma delas, como ameaçado. Mas ele é uma espécie que depende profundamente de grandes territórios florestados ou de conexão entre esses territórios. Então, mesmo que os indivíduos da espécie jatobá hoje estejam no limiar de entrarem nas listas de extinção, o desmatamento da Amazônia, o desmatamento da Mata Atlântica, a desconexão entre os espaços que sobrarem, pode fazer com que subitamente, o jatobá seja uma das espécies mais ameaçadas de extinção entre todas. E a ideia do refúgio me parece muito bem inspirada. Ela é objeto, às vezes, eu já ouvi até de amigos. Mas você tem que pedir refúgio numa embaixada estrangeira, como se o Brasil não houvesse. Não houvesse nós aqui, a Nayara, a Surara, todos os outros lutando. Mas a ideia do refúgio é para conectar uma espécie vegetal com nós, os indivíduos humanos, parte da natureza, da biosfera, do mesmo jeito que ela, e que precisamos de refúgio. Eu não considero essa preocupação nacional. Eu respondi aos meus amigos da seguinte maneira: há milhares de brasileiros que tiveram que pedir refúgio por falta de emprego, por se sentirem inseguros, e nunca ninguém ficou impactado com isso. Agora que o jatobá pede refúgio tão necessitado, vocês vão me aparecer com esse tipo de... Mas aqui a ideia é juntar essa imagem da humanidade ameaçada pelo desmatamento, tanto quanto tantas outras espécies, com uma árvore gigante da Amazônia. A embaixada onde ela pede refúgio é a mente e o coração de cada um de nós. Obrigado. Perfeito. Já que você mencionou, e bastante bem, essa associação das ameaças à floresta e ameaças às pessoas, é importante destacar que no mundo inteiro hoje existe uma preocupação, sempre existiu uma preocupação não só com a preservação da natureza, como com a preservação dos povos tradicionais, que vivem na floresta amazônica e defendem essa natureza. Então, eu vou pedir para que um representante desses povos, a Jaciara Borari, que é do Pará, de Alter do Chão, uma área que muito bonita, aliás, uma cidade, a região é muito bonita no Pará, infelizmente foi vítima recentemente de um grande incêndio, que ela falasse um pouco para nós sobre o papel dessas populações tradicionais na defesa da floresta e como elas estão ameaçadas junto com as árvores. Boa tarde a todos. Bom, o nosso papel, né, como povos tradicionais, como povos indígenas, é de extrema importância. Como a gente tem essa conexão tão forte com a natureza, com a floresta, nós não lidamos como um outro objeto, uma outra coisa, nós fazemos parte. Nós temos essa conexão tanto com o rio, tanto com a terra, tanto com as florestas, tanto com um animalzinho que tem lá, até o grande que existe, nós temos essa conexão. Então, a gente já, desde sempre cuidamos, né? Nós vivemos em harmonia com a natureza. Então, a gente cuida, a gente sempre tem esse equilíbrio de caçar a quantidade que a gente vai comer, sem desperdiçar, sempre esse cuidado com a natureza. Fazemos orações de pedidos, a gente pede para que ela continue nos dando alimento e assim a gente continua cuidando dela também. E
quanto à queimada, né, todos souberam que ano passado teve uma grande queimada também aqui, onde eu moro, em Alter do Chão, inclusive, e as queimadas continuam aumentando em toda a Amazônia. E que se ela não for parada, né, há alguns anos, né, a gente nem pensa muito no futuro, mas a nossa própria geração já está sofrendo e vai continuar sofrendo até que, como já foi falado, ela seja extinta, né? Assim como já vem sendo extinto vários animais, várias plantas, vários seres vivos, eles vão continuar morrendo, assim como a gente tem a nossa medicina tradicional, a gente não vão nem conseguir ainda chegar em certos animais que ainda nem foram catalogados e plantas também que nem foram catalogadas. Vão se extinguir antes da gente mesmo conhecer elas. Então, e também, além das queimadas, tem os mega empreendimentos ultrapassados, que são feitos aqui na nossa região, como barragens, construção de grandes resorts. Então, como a gente fala que a gente não quer sair de nossas terras, né? Como o Jatobá foi pedir refúgio, a gente quer ficar na nossa própria terra, né? Para que preserve a nossa terra e que é difícil de alguém vir, chegar e dizer vamos construir na sua terra e você tem que sair daqui. Então, a gente quer ficar, porque além não é só uma terra comum, ela tem a nossa cultura, o nosso significado. Então, não é somente uma terra comum que pode ser substituída por outra. Nós queremos continuar nas nossas terras e assim a gente conviver, né, com esse ciclo de equilíbrio do planeta, porque a floresta amazônica, a terra onde a gente vive, ela é fundamental para o equilíbrio de todo o planeta. Perfeito. A nossa próxima pergunta é para o Sérgio Guimarães. Eu espero que ele já tenha resolvido o seu problema com áudio. É uma pergunta muito importante. Alguns fundos de pensão, economistas, bancos brasileiros, todos têm mostrado uma grande preocupação com a questão do desmatamento. E, recentemente, num livro publicado no Brasil chamado O Paraíso Restaurável, os autores afirmam que queimar a mata é, na verdade, queimar dinheiro, que a floresta em pé é extremamente interessante do ponto de vista econômico. Você poderia, Sérgio, explicar a importância econômica dessa questão em torno do desmatamento? Tudo bom? Todos que estão me ouvindo. Eu acho que essa é uma vertente, né? Além do valor intrínseco da biodiversidade, dos povos das florestas, da estabilidade do clima que a floresta nos traz, esse valor que tem sido identificado pelos setores, né, fundos de pensão e outros fundos de investimento, que estão ameaçando deixar de investir no Brasil como forma de pressão para que o Brasil pare o desmatamento, ou seja, é fundamental, porque foi encontrado, né? Ficou claro, já se vem falando isso há muito tempo, mas ficou claro agora para esses setores de investimento a importância e o valor da floresta em pé, né? É um ativo muito maior do que os ativos da floresta no chão, soja, pecuária, madeira, etc. Então, com muita... É uma notícia, é uma boa notícia que esses fundos estejam pressionando o governo. Isso mostra a urgência, e uma coisa que é emergencial é parar com o desmatamento da Amazônia. Isso é fundamental nesse momento, e essa convergência de atores sociais no Brasil, sociais e econômicos no Brasil e no mundo como um todo, eu creio que é fundamental para que isso pode e precisa acontecer o mais rápido possível. Porque o valor da floresta, nós estamos queimando bibliotecas, nós estamos queimando dinheiro, nós estamos queimando
uma biblioteca de Alexandria a cada ano, né? que nem se conhece o que tem dentro dela ainda. Então, e o potencial da economia, da biodiversidade também é imenso e não se conhece ainda. Então, é fundamental que essa convergência desses atores façam com que o desmatamento seja parado o mais rápido possível. Não só entre os grupos econômicos, mas, sobretudo, entre a juventude, há um crescente interesse pela questão ambiental. E eu queria perguntar à Nayara Amaral como ela vê essa participação da juventude na luta, nos movimentos ambientalistas, na luta pela proteção da floresta, dos povos tradicionais e até de uma nova maneira de produzir e consumir no mundo. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui participando desse debate tão importante. Obrigada, Gabeira, por essa apresentação. Realmente, acho que a gente vê cada vez mais os jovens interessados e querendo discutir isso, querendo entender e participar mesmo desse movimento. Eu espero que isso cresça mais, né? Então, eu faço parte hoje do Engajamundo, que é uma organização que atua no fortalecimento desses jovens para cada vez mais estarem, né, envolvidos nessas temáticas ambientais e sociais. Então, realmente, espero que a gente atinja mais. Hoje, os jovens representam aí praticamente 25%, né, da população brasileira, e então é uma grande parte aí de pessoas que vão representar não só, né, o futuro, como muitos dizem, colocam um pouco desse peso na gente, né, de os jovens são o futuro, então tem que pensar aí, né, em maneiras e formas diferentes para a gente chegar nesse futuro de uma forma melhor, né? Mas, querendo ou não, a gente também está aqui, a gente é o presente, então, como eu já disse, né, a gente é 25% da população hoje, e querendo ou não, a gente já está sofrendo também, né, com todos esses impactos da crise climática que está imposta, como, né, o Sérgio comentou no começo, né, alguns dos números. Então, é muito importante mesmo que cada vez mais as juventudes entendam esse papel, né, de mudar um pouco dos seus hábitos e até, na verdade, principalmente, né, de pressionar por esse novo mundo que precisa acontecer, que precisa, né, de parar os desmatamentos, parar, que nem a Jace comentou, né, esses grandes empreendimentos ou até essas formas que são ultrapassadas hoje, economicamente falando e até socialmente falando, né, porque a gente vive aí num mundo de desigualdades sociais absurdas e que estão meio que parando mesmo o nosso futuro, né? Então, acho que tudo isso que está acontecendo hoje, que vem acontecendo há um tempo e está cada vez mais se intensificando e a gente vem ver com os números que estão aí, né, evidentes de aumento de queimadas, de aumento de desmatamento, aumento de invasões de terras indígenas. Então, se a gente realmente não se mobilizar e mudar, né, esse status quo, assim, mudar a forma como as coisas estão acontecendo hoje, a gente não vai ter muito um futuro ao qual chegar, ao qual esperar. Então, acho que sim, cada vez mais os jovens estão envolvidos nisso, porque a gente realmente está entendendo que se não for nós tanto agirmos agora, também pressionarmos aí quem, querendo ou não, está nessas posições de tomada de decisão, se a gente não fizer alguma coisa agora, não vai dar muito para chegar lá no final, né? Pelo menos um pouquinho daqui a pouco, do jeito que a gente quer e no mundo que a gente quer, vivendo da forma que a gente gostaria. Então, espero que cada vez mais atinjam os jovens. Eu faria agora uma pergunta ao Sérgio Bessermann, e é um tema muito interessante para nós, muito interessante para o mundo, tanto que é um tema até central na campanha norte-americana, que é um entendimento mundial de como combater junto, né, em conjunto, todos os países, essa questão do aquecimento global. É o Acordo de Paris. Como é que você vê o Acordo de Paris, Sérgio? Como ele está, que importância ele tem hoje na campanha presidencial americana e, infelizmente, como ele está sendo visto de uma forma talvez um pouco negativa pelo governo brasileiro. Como você vê o futuro
do Acordo de Paris, sobretudo agora nessa semana que estaremos vivendo um momento decisivo, que é a definição das eleições norte-americanas. Está fechado o som do Sérgio. Está fechado o som do Sérgio? Você responderia, então? Fernando, excelente a pergunta. Eu creio que nós vamos entrar numa nova etapa histórica relacionada ao Acordo de Paris, porque o acordo foi uma grande vitória política. Foi antecedido de movimentos políticos de grande expressão. Passeata de mais de 500 mil de pessoas em Nova York, a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, mobilização dos jovens na Europa e o presidente Obama engajado. E ali, então, obtivemos uma gigantesca vitória política. Mas ele não é um acordo operacional. As mudanças históricas necessárias são de grandes proporções. E uma delas é que somos agora uma tribo de inúmeras tribos, com a maior diversidade possível. Diversidade é uma força, mas o mundo tornou-se a tribo humana. Isso é objetivo, não é uma opção. Mas não há ainda governança global para isso. O mercado está efetivamente globalizado, mas a opinião pública mundial, a opinião de povos tradicionais, de segmentos da população, ela ainda não se faz ouvir em escala mundial. Então, o Acordo de Paris, para um economista como eu, são metas voluntárias, não há sanção para quem não cumpri-las. Então, ele ainda tem alguns passos a serem dados, e serão novas conquistas políticas da juventude, para que se torne um acordo operacional. Nos Estados Unidos, a polarização em torno do tema e a disposição do Biden de retomar o Acordo de Paris significa, a meu ver, duas coisas. Uma, que nós voltaremos a uma política internacional com muito mais ênfase no multilateralismo, ou seja, na construção dessa governança global capaz de enfrentar o problema. A outra é que, de maneiras ainda impossíveis de serem previstas, o Acordo de Paris, com as suas contribuições nacionais voluntárias, aos poucos irá se tornando, pelos caminhos da política, por ocasionais guerras comerciais, num acordo efetivamente operacional. Ou seja, quem não cumprir suas metas será, inicialmente de formas tortuosas, mas lá para frente será efetivamente sancionado. É isso que significa precificar o carbono. Para economistas, é preço ou cota. Se não vai ser uma taxa global, que sejam cotas, mas cota é diferente de meta voluntária. Cota é cota. Se você não cumprir, você tem que comprar crédito de carbono ou pagar o preço de não ter cumprido. E, muito possivelmente, Estados Unidos da América do Norte, alinhado com a União Europeia, que tem feito esforços maiores que os demais participantes desse processo, vai trazer para o comércio mundial esse esforço para ir tornando operacionais as metas. Para o Brasil, de um lado, a continuar na política atual, um risco gigantesco. Por outro lado, se nós nos engajarmos na transição para uma economia de baixo carbono, eu quase que me atrevo a dizer que o Brasil é um dos únicos países do mundo cuja inserção na economia mundial se torna mais competitiva, por conta da floresta, da grande floresta amazônica, de termos que refazer nossa infraestrutura, que é muito ruim, então já a façamos a baixo carbono, e por conta das potencialidades de biomassa em combustíveis, novos biocombustíveis, novos materiais, biologia sintética. O Brasil é uma grande oportunidade, é um atalho para o desenvolvimento, enquanto a educação não faz ela é o fator decisivo, o conhecimento, mas é um atalho que Deus nos deu. E será muita ignorância perdermos. Então, permite só complementar a ótima fala do Sérgio sobre a questão econômica.
Achar que desmatar a Amazônia do jeito que nós estamos desmatando hoje, para realizar ativos, fazer grilagem, mas disfarçando de botar um boi e ficar esperando chegar commodities, é desenvolvimento, é mais ou menos como achar no Antigo Egito que as cabras estavam com fome por causa de uma seca e que era uma boa ideia alimentá-las com os livros da Biblioteca de Alexandria. Na floresta está o reservatório genômico, estão as moléculas, as enzimas, estão espécies, não apenas frutas como açaí, cupuaçu, cogumelos, fungos, está uma biodiversidade que o mundo admira e demanda. Essa é a nossa riqueza. Então, eu prefiro que os livros da biblioteca sejam preservados, é óbvio. Obrigado. Eu queria só complementar com o Sérgio Guimarães essa questão econômica também, porque a gente ouvindo algumas exposições do cientista Carlos Nobre, ele já fala de um desenvolvimento real da Amazônia, pelo menos de alguns setores que são bastante competitivos e são sustentáveis, como, por exemplo, o açaí, a castanha, e juntando essa exploração sustentável com as possibilidades também de pesquisas e de remédios, outras alternativas da floresta. E mais o carbono que ela sequestra, não se poderia dizer que talvez o Brasil tenha um potencial que ele ainda não descobriu? Com certeza, Fernando. Eu acho que isso que você falou, e mais o potencial de atividades, de produtos e de fármacos, e que não foi descoberto ainda, em termos econômicos, é gigantesco, né? Então, eu vejo que é fundamental que essa biblioteca, que esse patrimônio, que esse ativo, ele continue de pé. E nesse momento onde se fala tanto de retomada da economia depois da pandemia, é fundamental que essa retomada seja uma economia de baixo carbono, né? E com uma infraestrutura ligada a essa economia de baixo carbono. Nós estamos fazendo alguns estudos, e nisso eu acho que é fundamental que a gente interaja e ouça as comunidades amazônicas. Que infraestrutura é necessária para que essa nova economia aconteça? Que infraestrutura é necessária para fortalecer essa economia da biodiversidade? A gente fala de uma infraestrutura para a Amazônia e não uma infraestrutura na Amazônia que causa graves prejuízos, como, por exemplo, grandes hidrelétricas, que são infraestrutura na Amazônia, mas que não servem à Amazônia. Muitas comunidades próximas de Tucuruí, de Belo Monte, não têm energia elétrica, e as que têm pagam uma das energias mais caras do mundo. Então, acho que esse caminho que o Brasil precisa discutir, precisa descobrir e colocar em movimento é fundamental. E nesse contexto político, voltando à pergunta que você fez para o Sérgio Bressman, a eleição dos Estados Unidos, nesse momento, ela é fundamental, porque ela vai dar uma indicação forte de pressão e de um caminho novo ou a retomada de um caminho do espírito do Acordo de Paris, e que o Brasil tem que se engajar, e é importante que ele lidere também. E alguns setores econômicos, não só internacionais, mas também no Brasil, né, também estão engajados nessa necessidade de transformação. Grandes bancos, setores CEBEDs, etc., o próprio Ethos, Instituto Ethos, e o conjunto de empresas que estão ao seu redor estão engajados nisso, né? É uma aliança forte, importante, junto com os povos da floresta, com setores da academia, com segmentos sociais, que a gente precisa fazer isso acontecer. Acho que esse é o grande desafio político que o Brasil tem, é fazer com que essa convergência social ela mude o rumo das coisas que estão acontecendo na Amazônia nesse momento. Vou fazer uma pergunta agora a Jaciara Borari. O presidente da República costuma dizer que a Amazônia não queima.
porque a Amazônia é muito úmida. No entanto, você vem de uma região próxima ao Alter do Chão, onde houve grandes incêndios recentemente. Quando você ouve o presidente da República dizer que a Amazônia não queima, como é que você reage? Bom, a gente reage de forma brava, né? De forma que a gente sabe o que acontece aqui, porque nós vivemos aqui. A gente sabe tudo o que acontece, né? Porque a gente que está aqui é onde tudo isso acontece. A Amazônia queima, o Pantanal queima, e a gente vai tendo que lutar de todas as formas para que isso seja preservado, para que a gente tenha um futuro. Porque senão a gente não vai ter, daqui a pouco tempo a gente não vai ter nada. Então, a gente, como diz assim, né, as queimadas acontecem não de forma natural, elas são por provas, existem provas que elas são colocadas, existem filmagens, só não vê quem não quer. Existe tudo, a gente tem, eu digo a gente, nós povos indígenas de toda a região aqui, nós temos provas, além de outros parceiros que conseguem para a gente também, e, são ocasionadas para destruírem nós mesmos. E ainda vem ele dizer que é a gente que põe fogo. É comprovado que as queimadas que acontecem são de formas ilegais para abrir pastagem, para tirar madeira ilegal. Aqui onde eu moro, a gente chama de olho do furacão, porque a gente é rodeado de grilagem de terra, de barragens hidrelétricas, garimpo ilegal, soja, de tudo isso, de tudo que a gente imagina tem. Então, a gente não tem para onde fugir, não tem para onde correr, e a gente nem quer correr do nosso local, a gente quer ficar onde nós nascemos e queremos viver aqui ainda para próximas gerações. Então, tem muito mais além das queimadas. A gente de todo o redor vem alguma coisa. A gente não pode tomar banho no rio, comer peixes do rio, porque vem com mercúrio. A gente não pode comer de alguns produtos, porque vem com agrotóxico. A gente não consegue mais viver em uma harmonia como a gente vivia antes. Aqui em Santarém, na cidade de Santarém, ela tem o Porto da Cargill, onde é que é a saída principal de escoação de soja para o exterior. Então, o olho é focado para cá, para a região. Então, começa com o fogo limpa aquela área, né? Além de tirarem as árvores principais que eles querem para madeira ilegal, para exploração. Aí vem pastagem, depois da pastagem vem plantação, até que aquele espaço não sirva mais para nada, não nasça um capim sequer. Então, e aí eles vão e partem para outra parte. Não querem. Os agrotóxicos acabam com aquele espaço. E quem sabe quando que vão conseguir, nem dá para reflorestar. E sempre eles dizem, esses grandes empresas, empreendimentos, que eles pagam como se fosse uma taxa, replantam não sei quantas árvores, a gente nunca vê. Se fosse por isso, se tivesse isso, a gente mantinha nossa floresta em pé, e sendo que, como já foi falado, né, as florestas em pé valem muito mais, se a gente falar economicamente, elas valem muito mais em pé do que derrubadas. Ela é de grande importância, muito em pé do que derrubadas. A medicina que existe lá dentro, ela vale muito mais do que derrubadas, né? A gente tem uma riqueza enorme lá dentro e a gente pode, sim, além de garantir a preservação dela, garantir também que os produtores, que a renda, né, ela seja não comprada, que os produtores
que comprem de produtores locais, no caso, para uma geração de renda local. Assim, quando perguntam para a gente de que forma querem ajudar, não compre desses grandes produtores, pesquise de onde você quer, o que você quer comprar e de onde são tirados aqueles produtos, sejam de matérias, de comida, de várias outras coisas. Existem muitos produtores locais que produzem de forma sustentável e que garantam que aquela floresta, que aquele lugar seja preservado e que guardem também as nascentes, que muitas nascentes já não existem mais e não tem mais água, como diz, da onde não tem de onde se beber, não tem para onde correr. Então é isso, garantir proibir as queimadas, porque começa nela, mas tem muito mais além dela, até que tudo acabe, né? Que tudo vire em pó, que aquele lugar não sirva mais para nada. O Besserman, existe hoje, né, um trabalho científico de detecção das queimadas, dos focos de calor, tanto nos satélites do INPE quanto nos satélites da NASA. No entanto, o governo não aceita bem esse trabalho. É possível que, junto com a questão ambiental, nós tenhamos também que lutar por um reconhecimento da ciência no Brasil. Você não acha? O governo tem dificuldades em reconhecer a ciência em vários campos, não só no campo da saúde, mas também no campo do meio ambiente. Você não acha? Acho isso um problema gravíssimo, tanto do ponto de vista objetivo, prático, no caso do desmatamento, porque as informações... O Brasil é admirado no mundo pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o que ele fez com o DETER, um sistema de alarme, e com o PRODES, um sistema de resultados estatísticos finais. Nós temos o Amazon fazendo um maravilhoso trabalho, nós temos a NASA, e agora os europeus também vão fazer. E não utilizar tudo isso com alegações que não fazem qualquer sentido. Eu me lembro do ex-presidente do INPE chamando a atenção quando o governo falou em contratar um novo sistema. E lembro de você, Gaveira, comentando isso na Globo News, contratar um novo sistema, gastar um dinheirão, numa época que a gente não tem dinheiro nenhum, 45 milhões. Para ter uma resolução de 3 metros, 4 metros, cascata, né? Porque a Copa das Árvores na Amazônia é muito maior do que 4 metros. Você não precisa, o DETER não precisa de 4 metros, é um negócio que é só para atrasar, não era, eu não acredito que fosse nem para contratar de verdade. Então, faz um mal enorme a luta contra o desmatamento e a muitas outras questões, como a tragédia, o drama que estamos vivendo da pandemia, mas também afeta a democracia, porque sem valorizar o conhecimento, o diálogo não se realiza, ele vira um debate de surdos. Um fala, o outro fala, pode até respeitar a opinião do outro, que não é o caso na polarização que estamos vivendo atualmente, mas você respeitou só de ouvir. Você não botou para dentro da cabeça e caraminholou para ver se estou certo ou errado. É falsa a ideia de que todas as opiniões são iguais. Todas as opiniões têm iguais direitos de se expressarem e manifestarem. Mas se nós discutirmos sobre se está chovendo ou se está sol, e abrirmos a janela e estiver caindo água, está chovendo, não está sol. E faz parte ou está sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento espanhol, como a gente dizia quando era criança. Mas faz parte da democracia, do diálogo verdadeiro, esse confronto com as evidências, com a consistência dos argumentos. O negacionismo científico traz problemas para o bem-estar da população brasileira, traz impasses do nosso desenvolvimento social e econômico, mas também desconstrói a nossa democracia, porque o diálogo perde o seu valor, que é aprofundar. Se vocês me permitem, eu aprendi isso com um cardeal na PUC, eu sou professor da PUC, sou judeu, mas acho que sou o único judeu jesuíta do planeta. E fui assistir um debate domingo de manhã, com um cardeal
do Observatório de Ciências do Vaticano sobre mudanças climáticas, convidado o padre Josafá, meu amigo e reitor, e acabei aprendendo muitas coisas interessantes, entre as quais que diálogo não é, como normalmente a gente acha na etimologia, dia entre, em grego, logos, palavras, entre palavras. Eu achava isso, mas o cardeal explica isso e faz assim para mim e para todos. Não. Dia em grego não é só entre. Dia em grego também é escavar, aprofundar. E se o debate não está escavando ou aprofundando, não é um diálogo. Então, o negacionismo científico traz enormes problemas objetivos contra o desmatamento, na luta contra o desmatamento, contra a pandemia, para o desenvolvimento. Mas ele também é uma forma de corroer a democracia. A gente, no Brasil, a elite, principalmente, muito hierárquica, acha que perder uma discussão é ser humilhado, ser ofendido se alguém ganha uma discussão com você. É o contrário, gente. Numa discussão, só quem ganha é quem perde. O sujeito que ganha uma discussão sai dela igual entrou, no máximo, pior, com orgulho besta. O sujeito que perde uma discussão descobre ou que estava errado, ou que está certo, mas precisa refinar seus argumentos e observar mais experiências. Essa é a verdadeira natureza do diálogo e é a ameaça do negacionismo científico também no campo da democracia e da política. Nayara, eu faço agora para você uma pergunta sobre a participação dos jovens. Há muitos campos de participação. Por exemplo, você ouviu agora a Jaciara falar de que o consumo deve ser um consumo sustentável. E, então, esse tipo de participação diz respeito ao comportamento. Agora, eu te pergunto, além dessa participação dos jovens no que diz respeito a um comportamento mais sustentável, você vê espaço também para a juventude analisar e criticar posições do governo que são destrutivas para o Brasil nesse momento? Acho que não só vejo espaço, como espero que cada vez mais jovens ocupem esses espaços. E aí, acho que eu trago uma perspectiva de que falta muita diversidade e representatividade nesses espaços de discussão e tomada de decisão, principalmente no campo político. E a falta, né, também, às vezes, de um certo interesse da juventude de estar ali naqueles espaços por serem lugares quase que predominantemente de um único perfil, né? E existe também um certo desinteresse também político por parte de muitos jovens. Então, eu acho que muito da nossa luta, né, do que a gente trabalha hoje, eu pessoalmente, é de tentar cada vez mais aproximar jovens desses espaços específicos, não só institucionalmente, né, então, por parte da política, mas também de todos os outros âmbitos de discussão. Então, só de ter, né, 2 pessoas jovens aqui nesse debate também já é uma ocupação desses espaços. Então, acho que tudo, pelo menos a gente parte, né, de um pressuposto de que tudo o que a gente faz é um ato político, e aí existe, óbvio, né, uma política institucional, mas também existe uma política, por exemplo, né, do consumo, que, querendo ou não, tem grande impacto nessa cadeia, que nem a Jaciara colocou muito bem. Então, acho que cada vez mais existe esse espaço, sinto que cada vez mais a juventude está entendendo que precisa ocupar esses espaços também para conseguir a mudança que a gente tanto busca, que a gente tanto quer, e que é necessário e urgente, né? Então, acho que ouso até dizer que eu espero realmente que sejam diversas juventudes, né? Porque existem milhões de contextos aí no Brasil e cada um realmente vive dentro do seu universo. Né? Então, cada lugar, eu estou aqui hoje em São Paulo e a Jata está lá em Alter do Céu, então a gente tem perspectivas e contextos muito diferentes, mas a gente entende assim que a potência, né, das juventudes ela é muito grande se somada. Então, que cada vez mais
tenha espaço e sejam ocupados, né, por essa juventude diversa. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta ao Sérgio Guimarães. Nós, quando falamos muito de queimadas no Brasil, as pessoas dizem, olha, vocês estão preocupados com queimadas no Brasil ou preocupados com a ação do governo, mas vocês não levam em conta que existem queimadas também na Califórnia, existem queimadas na Europa. Logo, as queimadas são um fato quase que universal e nós não precisamos nos preocupar muito com elas. Como é que você encara esse argumento, Sérgio? Olha, eu tenho ouvido esse argumento, mas as queimadas que têm acontecido em outros locais do mundo, como a Califórnia, são queimadas diferentes das que acontecem no Brasil. Né? Muitas vezes são colocadas por pessoas, mas são queimadas que têm um forte componente natural também. Né? E no Brasil, a gente tem queimadas deliberadas para poder, principalmente grila-terra na Amazônia, e no Pantanal, agora que houve esse desastre ambiental que queimou 26% da área do Pantanal, é interessante lembrar que a própria Polícia Federal identificou que cerca de 80% das origens do foco queimado ocorreram em 6 grandes fazendas. Né? Foram queimadas colocadas deliberadamente para abrir espaço para colocar pasto. Porque o boi no Pantanal, a pecuária do Pantanal, ela não consegue competir com a pecuária fora do Pantanal porque os pastos são naturais. Então, os proprietários, para poder fazer essa competição, estão queimando para colocar pastos artificiais, né, que têm maior intensidade, tem maior capacidade de atender ao rebanho. Então, essas queimadas que acontecem na Amazônia são para liberar a terra para grilagem, né, a partir de uma área que foi desmatada, tirada as madeiras de valor, e a queimada é para abrir e permitir a ocupação para poder fazer girar o mercado da grilagem. 2 coisas que são importantes nisso aí, né, que eu acho que são importantes a gente ter claro. Né? Você estava falando do papel do governo. Né? O presidente falando que não existe queimada nenhuma. Eu acho que isso é uma situação tão grave. O Sérgio já explicou bem o impacto desse tipo de coisa, que, na minha visão, é um deboche com a sociedade. Né? Chega ao nível do deboche, porque ele diz que quem queima são os indígenas, quem queima são as ONGs, né? Criando uma confusão, colocando os seus seguidores e dificultando avançar o processo de conhecimento e de resolução dos problemas. E nós temos um desafio. A Amazônia ela tem um papel fundamental na estabilidade, além do que nós já falamos aqui, do potencial de uma economia da biodiversidade. Ela tem um papel fundamental que tem um valor econômico também, que é a estabilidade do clima no planeta. A Amazônia ela é conhecida também assim como coração do mundo, porque ela tem um papel de bombear, tem um papel de as grandes correntes do planeta que estabilizam o clima de vapor de água. Por exemplo, a queimada do Pantanal nesse ano é resultado direto do desmatamento da Amazônia. Os rios voadores ficaram muito frágeis e choveu muito pouco na região do Pantanal. Então, tinha uma seca muito grande. Então, esse papel da Amazônia ele tem um valor econômico também e é fundamental que a gente consiga agilizar. É preciso que a nação brasileira crie um sentido de urgência para a gente poder acabar com o desmatamento e a Amazônia possa continuar tendo esse papel de estabilidade no clima do planeta.
Muito obrigado. Eu queria encerrar esse encontro nosso, um encontro extremamente produtivo, mas com uma nota de solidariedade que eu queria, inclusive, pedir ao Bessman que se manifestasse também, porque um membro do Observatório do Clima, Márcio Astrini, fez críticas muito justificadas à política ambiental do governo. O governo, através do Ministério do Meio Ambiente, o processou. Ele foi chamado a depor na Polícia Federal. Quer dizer, iniciou-se um processo policialesco contra uma pessoa que, pura e simplesmente, está denunciando, como nós, a destruição da Amazônia. Sérgio, vamos dedicar esses últimos momentos ao Márcio Astrini e depois encerrar a nossa webinar. Muito obrigado, Gabeira, porque eu me somo aqui a todos, eu assinei os manifestos também. Isso é completamente descabido numa democracia. Mesmo que a pessoa, o indivíduo, seja um cidadão em exercício de uma função pública, ele, pelo cargo, ele tem as limitações da função. Mas, como cidadão, ele não tem, e ele pode se pronunciar como qualquer indivíduo pode, a não ser em circunstâncias muito específicas. É inaceitável uma perseguição desse tipo. A justiça tem as ferramentas para quem quer que se sinta prejudicado por alguma declaração, a ela recorra não na forma de uma censura, também uma intimidação, né? Falando de forma bastante clara, mas isso poderia ser feito de outra maneira, sem contar que seria, mesmo assim, totalmente descabido, porque o debate existe para o confronto de opiniões, como falamos ontem. Então, todos solidários ao Márcio, e lembrando, aproveitando a pergunta da Beira, que eu tanto admiro, sou amigo, e tem insistido no seguinte ponto, e eu concordo inteiramente: nós estamos em tempos em que as democracias são corroídas aos poucos, mas fala-se muito apenas nas instituições. As instituições estão existindo, não estão. Acontece que uma democracia, e aqui eu estou apenas repetindo Gabeira, também são os costumes democráticos. E são fortemente os costumes democráticos. E os costumes democráticos no Brasil estão sendo corroídos. Coisas que nós ficaríamos espantados há poucos anos atrás se tornaram falas que podem ser corriqueiras. E esse processo ao Márcio é uma das evidências mais violentas disso que está acontecendo e que deve ser objeto da nossa resistência por parte de todos, principalmente dos jovens. Sempre lembrando, como a Nayara disse, não são mais só as futuras gerações. 2 bilhões dos 7 bilhões de seres humanos, inclusive a Nayara, a Ciara, todos, estarão vivos em 2100. E já terão que assistir, no final de suas existências, um planeta diferente do de hoje. Então, não falamos agora, como na formulação da Brundtland, em 72, os que não conhecem, a primeira ministra da Noruega, na primeira conferência sobre desenvolvimento sustentável, propiciar às futuras gerações oportunidades, liberdade, ativos naturais. Não são mais as futuras gerações apenas, são também os jovens que estão hoje iniciando sua caminhada nesse planeta único. Obrigado. Com essa homenagem a uma pessoa perseguida, nós encerramos o nosso encontro sobre a árvore refugiada. Eu agradeço aos participantes e, sobretudo, às pessoas que nos acompanham. Até lá.